proctologista na live aqui, né? É uma grande dúvida. As pessoas me perguntam muito nas notificações, nas redes sociais, sobre o tratamento clínico. Quando decidir se uma doença anal é de tratamento clínico ou é de tratamento cirúrgico, né? Quando ela passa de clínica para cirúrgica. Geralmente, na minha experiência, as pessoas na doença anal, elas só procuram um médico precocemente na dor e no sangramento. Né? Se a doença pode evoluir, uma hemorroida, pega uma hemorroida, grau 1, 2, 3, 4, sangrou uma vez, um ano atrás. As pessoas normalmente não procuram, porque a proctologia também tem aquele lado constrangedor, né? Que muita gente não vai ao proctologista, envolve toque, exame clínico, enfim. Então, as doenças anais, em geral, chegam no consultório do proctologista em estadios, em fases mais avançadas. Não é? E, às vezes, torna o procedimento, se for cirúrgico também mais complexo, né? Mais agressivo. Né? As doenças anais, de um modo geral, estão relacionadas a um estilo de vida. Né? A um estilo de vida. Se você tem uma geladeira preto e branco, você é forte candidato a ser diagnosticado com fissura anal, com hemorroida. Se você tem uma geladeira colorida, você tem menos possibilidade de ter doença anal, ser diagnosticado com hemorroida, com fissura, com proctite, com papilite hipertrófica, enfim, várias doenças afins, como alimentação pobre em fibra. Né? É aquela classe volume que eu falo, a quantidade de fibra dia, 30, 25 a 35 gramas. Não é? Então, pega o teu prato, 30% verde. A fibra tem várias funções, né? Várias funções a fibra, várias. De hidratar o bolo fecal mais macio, de quelar gordura, diminuir o volume de gordura que você vai ingerir, de retardar a absorção de carboidrato, dar um delay na absorção do carboidrato, com isso, dá um delay na produção de insulina. Várias estão imbuídos também no fato de você ingerir menos doença aterosclerótica, né? A fibra realmente é tudo de bom. É tudo de bom. Agora, tem que ser cultural. Tem que ser cultural. O brasileiro come menos fibra. Você tem ideia, o proposto é 30 gramas. Vocês sabem qual é o consumo do brasileiro de fibra? 12 gramas. 12. Foi um trabalho recente. Vou fazer até um vídeo sobre isso. 30 a 35. 12 gramas o brasileiro consome de fibra dia. Então, é baixo, né? E andar com aquela garrafa de água do lado também é complicado, né? Os atletas, é impressionante. Os atletas têm uma determinação, eles têm um foco. Por isso que o exercício físico acaba te arrastando, levando também uma qualidade de vida, uma boa saúde intestinal. Não é? Então, olha só, e quando indicar o tratamento clínico e quando a doença é cirúrgica, o tratamento é cirúrgico, né? Então, a decisão sobre quando iniciar o tratamento clínico ou a cirurgia para situações, doenças como a hemorroida, pelinhas anais, fístula perianal, fissura anal, cisto piramidal, depende de vários fatores, incluindo quem? A gravidade da condição, que eu já falei. Em geral, você vai ao proctologista numa fase mais avançada e não precoce. A resposta ao tratamento clínico conservador, que pode passar a ser cirúrgico. Às vezes o paciente mesmo transforma. Ele demora tanto aí no proctologista que ele mesmo transforma a doença de clínica cirúrgica, de tratamento clínico a tratamento cirúrgico. Né? E hoje em dia todo mundo vê internet. Então você tem uma noção. Eu tenho 4.300 vídeos no meu canal. Você tem muitas, você vai maratonar o canal. E já cria uma opinião também sobre a tua preferência cirúrgica. Mas tem momentos que faz a diferença. Não é toda a tecnologia que você vê nos meus vídeos, e sim a experiência do cirurgião. Porque nada vale você ter um laser de última geração, fantástico, você não sabe operar, ou vai entregar para o paciente a cirurgia, o tratamento que dá pior resultado. Só que grave uma coisa, usualmente médico, infelizmente falar isso, que a maciça maioria dos médicos não tem empatia. E o médico enquadrado no sistema de plano de saúde,
quase não tem empatia nenhuma, porque o paciente ele não tem relação do paciente com ele. O paciente procura ambulatórios do hospital, e ambulatório do hospital só tem proctologista jovem, que não tem condição, experiência, naturalmente não tem experiência para entregar o melhor em casos mais complexos. Ou eles transformam o caso simples, como uma fístula perianal, trata com ceton e o caso fica complexo. Tem uma fístula perianal, faz VAFT, aquela luzinha que só queima, aquilo na fístula complexa não funciona. Na fístula transesfincteriana pode estar incontinência anal. Então ele não entrega o melhor. Ele vai pelo caminho do lobby, atrás de diferenciar de paciente particular, para fugir com o convênio que não paga nada para o médico, nada, é uma vergonha, e aí ele acaba transformando o proctologista, o paciente de clínico, em cirúrgico, ou caso mais simples, em caso complexo. Eu falo isso que eu estou numa fase de operar caso complexo. Eu praticamente só estou reoperando. Porque acontece isso. Ela tem um plano de saúde, vai no médico de plano de saúde, não tem experiência, fica numa enrolação com o paciente, não trata, não sabe tratar, ele não tem paciente, ele não tem consultório, no consultório se estabelece um vínculo, uma relação humana entre você e o paciente, não tem, está no ambulatório, tem um dia que ele toca lá, ele não faz consultório, ele toca o ambulatório. E aí oferece nada para o paciente, nada, NADA. Tá essa tristeza que está aí na proctologia, né? Essa tristeza de casos mal operados, não operados, sofrência com fio de ceton, sofrência com grampeador, que é outro canhão para matar o mosquito, quando complica não sabe o que fazer. Não é? Oi, Luiz Cláudio, eu estou aqui. Entrou também a secretária, agenda sua consulta. Eu tenho o maior canal de vídeos do mundo das doenças anais e a maior experiência das cirurgias anais, tanto a convencional quanto a cirurgia com laser. O pessoal está fazendo curso, eu já faço cirurgia com laser há 19 anos. O pessoal está fazendo curso, né? Há 19 anos eu faço com laser. Clínicas próprias e hospital próprio em São Paulo equipado com laser. Você pode otimizar perfeitamente os seus custos, a situação às vezes está difícil, você quer operar comigo, você pode otimizar. Fala com a Mônica, consulta online, presencial, agendamento de cirurgia, no 011 98666 3281. Então, Luiz Cláudio Araújo. Oi, Luiz, tudo bem? Prazer, obrigado pela participação, viu, Luiz? Olha, Luciana Martins, acompanho, amo suas explicações. Se Deus quiser, passarei com o doutor. Obrigado, Luciana. Obrigado pela força aí, ó, pessoal. E vou lá no canal, se inscreve no canal, hein? Dá um like se gostou, para a gente ficar mais motivado a fazer vídeo cada vez mais bacana para vocês. E muitas séries estão vindo aí, viu? Vamos continuar. E para hemorroida? Vamos começar sobre as hemorroidas, né? A hemorroida, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. As hemorroidas são divididas em internas e externas. Você vê essa figura aqui, ó? As hemorroidas, tá vendo essa linha denteadazinha aqui, ó? As hemorroidas se originam acima dessa linha, é mucosa de reto, que aqui você tem o reto, aqui você tem o canal anal e aqui você tem ânus, é só abertura. Então, ânus é abertura, orifício. Depois, ó, vem a pele do bumbum que entra e forma o canal anal, 3 a 5 centímetros. Depois vem uma linha denteada, olha o dentinho aqui, linha denteada, acima a mucosa. Então, as hemorroidas se originam acima dessa linha, são ditas hemorroidas internas. Então, isso aqui é o plexo hemorroidário, muitos coxinha hemorroidário. As hemorroidas externas se originam abaixo dessa linha denteada, né? Então, as hemorroidas que estão internas de grau 1 e 2, em geral, são hemorroidas que muito pouco sintomáticas. Sangramento, né, um desconforto anal. Então, a reeducação alimentar. Voltamos. Voltamos. Então, se interessar, né? Pelo estilo de vida do paciente. Saber como é, se ele come fibra, se ele toma água, se ele pratica exercício físico. Todas essas informações do estilo de vida são importantes, né, para a saúde anal, a saúde intestinal. Então, olha só, e o tratamento clínico para as hemorroidas? Hemorroidas de grau 1 e grau 2. São hemorroidas que moram dentro do reto.
São hemorroidas que, em geral, estão um desconforto leve e moderado o paciente. O sangramento é muito raro. O sangramento praticamente não tem significado nenhum, o paciente nem vê muitas vezes, né? Então, medidas como as alterações da dieta, reeducação alimentar, uso de pomadas, banho de assento, usualmente resolve as hemorroidas que moram dentro do reto. As hemorroidas grau 1 e grau 2. E a hemorroida de grau 2 pode sangrar? Alguns pacientes, já tive pacientes que sangraram, importante no grau 2. Né? Também pacientes que eu faço tratamento clínico grau 2 e não resolve, eu faço o anel elástico. Aliás, eu faço o duplo anel elástico. O anel elástico é o seguinte, aqui é uma hemorroida, né? Eu coloco o anel e prendo a hemorroida em um vaso, ela cai com 7 a 10 dias, pronto, resolve o problema. Tem hemorroida grau 1, grau 2 com sangramento. Mas, em geral, elas resolvem com medicamentos venotônicos, medicamentos que diminuem o calibre das veias. Se sangra, tem pomadas que têm substâncias que param o sangramento. Se persistir, que é raro, viu? É muito raro, aí eu faço o anel elástico, tá? E quando a hemorroida é cirúrgica? As hemorroidas, que indica, né? Qual o sintoma que indica o tratamento cirúrgico para hemorroida? O sintoma que indica o tratamento cirúrgico para hemorroida é o sangramento. Raramente a dor indica tratamento cirúrgico, diferente da fissura. Quem indica cirurgia na fissura anal é o sangramento, é a dor. Não é? Já na hemorroida, o sangramento chama atenção, aquele sangramento em jato que goteja no vaso sanitário, o paciente refere, que vem separado das fezes. Não é? Então, esta hemorroida, então você já sabe, cientificamente, o que é que indica? O sangramento. Agora, pode ter outras causas que indiquem a cirurgia para hemorroida? Pode. Né? Pode ter. Estou falando de hemorroida grau 4, hemorroida grau 3 e grau 4. Vocês entenderem. Hemorroida grau 3 é aquela que faz força do exame dinâmico. Ela vem, cumprimenta o médico e volta para dentro. Então, ela vem e fica presa no músculo anal. O paciente já tem um hábito de dar um toquezinho nela, ela volta para o interior do reto. E a grau 4 são aquelas hemorroidas cheias de pelinha fora. Não é? Então, essa grau 3, que vem, cumprimenta o médico e volta para dentro do reto, eu trato com anel elástico. Eu vou, prendo com anel elástico e pronto, está resolvido. No consultório mesmo. Anel elástico não precisa de anestesia, anel elástico não precisa de internação, anel elástico não precisa de lavagem intestinal, nada. É um procedimento que eu faço em 10 minutos no consultório, 15 minutos no consultório. Acabou, vai embora. Vai embora. Tá certo? Já grau 4, com muitas pelinhas fora, aí quem faz a diferença é o cirurgião. Né? Porque existem hemorroides com pelinhas fora que são, Göllinger descreveu essas hemorroides de acordo com a distribuição das artérias retais, da artéria retal superior. São 2 ramos, à direita e o ramo à esquerda. Então, imagina um relógio, às 11 horas um mamilo hemorroidário, às 7 horas outro mamilo hemorroidário, e às 3 horas outro mamilo hemorroidário. Entre esses mamilos tem tecido sadio. Então, essa hemorroida eu tiro com laser, anestesia local, vaporizo com laser as hemorroidas. Pronto, resolvido. Bom resultado de 98%. Né? Junto com um estilo de vida saudável. Já tem aquela predisposição. Então, vai ter... Hemorroida não é genética, gente. Hemorroida é comportamental. Genética é o câncer que tem tecido, tem gene. Hemorroida é vaso, é estilo de vida. Então, essas hemorroidas que eu falei às 11, às 7, às 3, facilmente no consultório, demarco o lápis de cirurgia plástica e tiro. Mas tem as hemorroidas de grau 4 que não tem espaço sadio. Se olha, a doença é universal, ocupa toda a circunferência anal. Essa hemorroida exige muita experiência do médico proctologista e tecnologia. Mas, em primeiro lugar, experiência do proctologista. Em segundo lugar, tecnologia. Porque muitas vezes, hemorroida com muitas pelinhas pode ter estreitamento anal. A doença é universal, pega toda a abertura anal e o ânus cicatriza assim, ó, fechando. Aí dá estreitamento anal ou estenose anal. Fecha o ânus. Tem hemorroidas com muitas pelinhas, tem cirurgião que faz por parte. Eu odeio, eu nunca fiz na minha vida cirurgia em 2 tempos. Em várias partes, nunca fiz isso. Eu entro para resolver. Eu entendo que o cirurgião é aquele médico que tem que chegar e resolver. Resolver. Eu brinco até com o paciente
me paga, fica dormindo e fala, doutor, resolve a minha vida. Eu entro para resolver. Eu entrego o melhor de mim para resolver. Ponto. É uma característica minha. Agora, submeter uma cirurgia, 2 cirurgias, 3 cirurgias, não, eu não queria empatia, eu não queria ser submetido a 3 cirurgias. Então, não quero que o paciente seja submetido. Ponto final. Tá certo? Aqui o pessoal, olha aqui a Luciana, acompanho, né? A Luciana, eu tenho 17 anos no convênio, que eu tinha, não operaram, disse que era plicoma e manda passar pomada. Está cada vez pior, engordei muito e também, além de sangue, sai uma massinha branca. Teu caso é cirúrgico, né? Pelo que você referiu, Luciana, todos esses anos com essas pelinhas, né? Muitas vezes essa pelinha tem outra indicação também, que como a hemorroida sai e a mucosa sai junto, essa mucosa drena o muco. E esse muco irrita a pele perianal e dá coceira, uma coceira horrível, que impõe uma péssima qualidade de vida ao paciente. Então, essa questão de higiene que dificulta as pelinhas, dificultam muito a higiene, tornam essa hemorroida cirúrgica. Às vezes você não tem, o sangramento é muito discreto. Sangrou quando? Eu sangrei 4 meses atrás, doutor, mas a minha qualidade de vida é péssima, impõe uma coceira insuportável. Insuportável, aí tem que definir de operar e acaba a coceira do paciente. Tá certo? Além de sangue, entrando aqui o pessoal, Marcele, boa noite, doutor, boa noite, Marcele. Ana Carla, fiz a aplicação botulínica, anestesia geral, estou evacuando com dor. Toxina botulínica eu não gosto, vou falar depois em fissura, mas eu particularmente acho toxina botulínica igual à incompetência do proctologista. Isso é que eu acho. É onda. O que a medicina fala é que baixar a pressão do músculo com laser, seja o que for, dá 97% de bom resultado. Tanto na fissura anal, como nos pacientes com hemorroide associada ao ânus hipertônico contraído. Então, eu não gosto de toxina botulínica. Onda. Acho onda. Lobby. Gente, a consulta, a Marcele, o pessoal está entrando aí. Doutor, fiz fissura anal, esfíncter e hemorroida. Dói demais. Está passando um pouco. Tem que operar, a cirurgia deve ter sido feita errado, 3 cirurgias, uma só vez, só Deus na causa, continua com dor, quer dizer, complicado, né? Então, entenderam? Então, a hemorroida com muitas pelinhas, hemorroida interna grau 4, você deve definir, se o médico propuser, hemorroida com muitas pelinhas, grampeador ou THD, aqueles grampos que colocam, devasculariza, faz chuleio no vaso da artéria, não façam, porque não resolve as pelinhas. Aí o indivíduo coloca o grampo, né? Grampeia, o grampo acha um canhão para matar o mosquito. Quando não resolve, complica, é um problemaço, não tem como resolver. Dá estreitamento, dá estenose, processo inflamatório, flogístico, qualidade de vida ruim, o paciente não consegue evacuar direito e não resolve as pelinhas. Então ele submete o paciente a 2 procedimentos, ele grampeia e tira as pelinhas. Quer dizer, tem as complicações das pelinhas, que é o estreitamento anal, mais a complicação do grampo, que também é o estreitamento anal. E aí? Como é que vai resolver isso? Não tem como resolver. O que é que eu faço? Eu tiro as pelinhas com laser, anestesia local, sedação leve e pronto. Acabou a cirurgia, vai embora, não fica internado. E recebe um guia com as orientações nutricionais e comportamentais para um bom pós-operatório. Tá bom? Então, continuando aqui. Então, a cirurgia indicada para hemorroida grau 4. Grau 3, gente, pelo amor de Deus, é ligadura elástica, grampeador, isso é coisa de indústria. Para quê? Coloca um anelzinho no consultório, o paciente vai embora e pronto. Acabou, simplifica. Simplifica a vida do paciente. Grau 4, eu tiro as pelinhas com laser. Entendeu? Então pronto, acabou. O paciente fica curado, acabou a história, acabou o sangramento, acabou coceira, acabou prurida, acabou tudo. Resolve a vida do paciente. Dá uma onda de proctologista não saber o que faz, ou se faz de várias vezes, ou se faz tira 1, não tira 2, se faz tudo a estreitamento anal. Uma geração complicada, viu? Essa história da medicina para plano de saúde, para ambulatório de hospital, quem está lá? O médico que não tem experiência. Um médico que não tem experiência. E aí sai essas coisas. Quem é que vai seguir? Ele vai seguir, tem grampeador, hein? Usa o grampeador, ele vai usar o grampeador. Não tem experiência da estenose, estreitamento, entendeu? Medicina muito complicada nós estamos vivendo, hein?
muito complicada, tá? Ellen Raquel Damasceno, estou com uma crise de hemorroida, dor, ardência e mais de uma semana e não passa. Você tem que encontrar um médico para ser examinada, né? Você tem que ser examinada para ver se você tem uma fissura associada que está te dando a dor. Às vezes o paciente tem hemorroida, que sangue e a fissura que dói. Dificilmente a hemorroida dá uma dor insuportável. Tem que afastar, pelo menos, se você tem ou não tem uma fissura anal, né? Mas tem que examinar. Aí você vai receber um tratamento clínico, banho de assento com água morna, pomada adequada, né? Se for fissura inicial, aguda. Se a fissura for crônica, aí eu opero tanto a hemorroida quanto a fissura. E nesse caso, tem que baixar a pressão do músculo anal. Nos pacientes jovens, a hipertonia, o fechamento do músculo anal, causa tanto a hemorroida quanto a fissura anal. Então você tem um pós-operatório muito mais confortável. Tá bom? Um golinho d'água aqui. Muito bem. Então, entenderam as hemorroidas? O tratamento, né? As hemorroidas que moram no reto, né? As hemorroidas que moram no reto, tratamento conservador. As hemorroidas que moram aqui dentro, tratamento conservador. Mas aqui, as hemorroidas que moram aqui dentro, tratamento conservador. As hemorroidas que estão aqui fora já, tratamento cirúrgico. Tá? As hemorroidas que moram no reto, 1 e 2, pomada e estilo de vida. Grau 3, interna grau 3, que fica presa no canal anal no músculo, anel elástico. E na hemorroida 4, com muitas pelinhas, cirurgia com laser. Eu já faço laser há 19 anos, viu? O pessoal está fazendo curso, já faço há 19 anos o laser. Entenderam? Uma dúvida de hemorroida? Bacana? Não esquecer do estilo de vida, hein? Não é? Fezes macias, força para evacuar que causa hemorroida. Então, sedentarismo, obesidade, obesidade visceral, as vísceras gordas, né? Tudo que aumente a pressão intraabdominal, que dificulta a drenagem venosa, o sangue vem lá debaixo do reto, não consegue passar pelo abdômen, porque a pressão imposta pela gordura, por exemplo, é muito grande. Então não consegue drenar para a via retal superior e para o coração. Então, perde peso, exercício físico, toma aquela quantidade de água, mulher 30 ml de quilo peso, homem 35 ml de quilo peso, está calor, está malhando, 50 ml de quilo peso, está malhando, acrescenta 500 a 1 litro de líquido. Acrescenta 500 a 1 litro de líquido, o que já é normal. A perda vai ser maior, né? Pede alimentos integrais, tem o hábito da alimentação colorida, coloca salada bacana, aí no ômega 3, né? No ômega 3 fantástico, gordura insaturada, que é anti-inflamatória, anticancerígena, não produtora de citocina, não cria um ambiente inflamatório intestinal, carne processada, alimentos processados, ó, de lado. Eles vão te matar de inflamação, de câncer, de pressão arterial alta, de derrame. Para de comer gordura saturada. Tá bom, tá bom. Vamos chegar a um acordo nós dois? Vamos chegar a um acordo nós dois? Tá bom. Então, 200 gramas, 3 vezes por semana. Vermelha. E 2 vezes carne branca. Bacana? Pronto. Acabou. Pronto, ninguém vai brigar, não. Agora se mantém dentro do que é saudável, né? Para não dar de encontro com uma hemorroida. E aí, o que fazer? Tá? Entrou aqui mais gente, vamos ver quem entrou. Marcele respondia, eu nunca mais faço essa cirurgia. Se tiver mal feita, vai ficar, Deus é mais. Eu também acho, Marcele. Se fizer mal feita, o que tem hoje em dia é cirurgia mal feita na proctologia. Eu acho que a fonte é essa. Os hospitais não tinham consultório, fizeram ambulatórios. Lá dentro, quem está é médico jovem, que não tem experiência, aí, minha amiga, não há identidade mais médico-paciente. Você pergunta quem é, a pessoa nem sabe quem é. Ele opera um, passa o outro, visita, não tem nada. Se der errado, você não tem nem de quem cobrar. Né? Uma medicina de nível muito ruim essa de ambulatório de hospital. Muito ruim. Uma medicina muito ruim. Que os médicos não têm saída, vão para dentro de ambulatório,
lá dentro, ficam lá por dentro, onde ele pode cobrar uma diferença também, muitas vezes, que ele fala, eu não sou credenciado no plano de saúde, ele pode cobrar uma diferença, aí enquanto um meio de sobrevivência, não tem experiência, né? O plano fala que te dá tudo, o hospital, o médico te dá tudo, mas quem está te dando? Antigamente se indicava o médico, outra pessoa indicava, hoje não. Eu vou contar uma história. O paciente, eu fiz uma live hoje, o paciente falou o seguinte, que a médica, vamos ver, outra doença que é a fístula perianal, passou um fio de ceton nele. Aí ela ia apertando o fio de ceton para a fístula perianal. Aí o fio soltou. Aí ela repassou outro. Aí repassou, ele voltou lá, uma fístula enorme, a fístula foi crescendo, destruiu a bolsa escrotal dele, passou pelo lado da bolsa escrotal dele. Se ele estiver vendo, ele vai se ele estiver vendo, ele passou pelo lado da bolsa escrotal dele. Aí ele mandou uma foto, né, para eu ver, fui vendo a foto e tal, mas está lá o fio de ceton pendurado. A médica não tem a menor empatia. A fístula destrói a bolsa escrotal, está indo para a base do pênis, nada. Não tem a menor empatia, dignidade com o paciente, eu fico impressionado. Eu fico impressionado com isso. São médicos sem experiência. Eu vou contar uma outra história para vocês, quando chegar em fístula. Tá bom? Picolé, cuscuz é bom? Pô, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nem tomei café. Estou na fome aqui, que eu fui preparar todo esse material para vocês. Comi uma saladinha ali assada, legumes assados, aí você bota o cuscuz na mesa, aí você me quebra. Com aquele coco ralado, aquele coco. Eu sou paraense, né? Então, mas vai devagarzinho, viu? Vai devagarzinho, aí no café, uma vez por semana, outra vez uma tapioca, aquele coco ralado, é muito bacana, tá bom? Agora esse cuscuz aí me quebrou a perna, hein, picolé? Ellen Raquel, vou procurar um especialista para consultar. Os tratamentos que estou fazendo não está resolvendo. É verdade, Ellen. Proctologia é muito difícil. Eu venho, paciente, doutor, quando eu acabar? Quando eu acabar, eu não sei como vai ser, porque essa geração nova está lamentável. Sempre que eu estou reoperando. Eu sei que eu só reopero. Impressionante isso. Né? André Luiz de Freitas, show de bola, que Deus te abençoe. Obrigado, André. Todo coração, irmão. Valeu, obrigado. Márcio Borges, doutor, boa noite. Fui ao médico e ele fez o exame, ele fez só exame de toque, sem anoscopia. Me disse que eu tenho uma massa fibroelástica no ânus, que pode ser fístula. Estou com medo de ser algo mais grave. Márcio, primeiro, você tem que ter fé. Fé. Você é um cara do bem. Você não merece ter nada de ruim no reto. Tá bom? Você é um cara do bem. Então esquece. Não vai ter nada, esquece. Tá bom? Pensa que a coisa pode ser uma fístula mesmo. Agora, um médico te falar, olha, a região anal, ela já é difícil de visibilizar, de entender o que está acontecendo. Né? Ela é muito difícil. A fístula, a incidência dela no mundo, você comentou, é 0,06% no mundo. Aí te colocou uma doença rara. Aí ele falou que você tem uma massa. Fístula não é massa, fístula é um canal, é um conduto. Né? Que pode ser uma fístula. O que ele viu? O que ele viu? Examinou o quê? Por onde ele foi? Se me colocar para ver uma fístula, em menos de 2 segundos eu falo o que é. Quem passou comigo sabe. Me dá 1 minuto, pronto, já era. Impressionante, menos de 1 minuto, já era. Você deve ter passado meia hora, o cara achou uma massa, achou um ET dentro do teu reto, né? Entendeu? Uma massa, que massa? Aí você, ele falou, é massa? Massa, bem massa, já correlacionou a tumor, será que eu estou com tumor? Massa? Fístula é um conduto, não tem nada a ver com massa. A incidência de câncer em fístula é raro. Vi um caso da minha vida, em 39 anos, raro. E em casos mais complexos, demora muito tempo de ação da doença, que fica irritativo da displasia e adenocarcinoma. Mas ele falou massa, você já criou uma expectativa. Ainda bem que ele falou fístula. E fístula raramente dá câncer. Tá bom? Então acaba com essa história, pensamento positivo.
Ô, Márcio, você é um cara de resiliência, hein? Tira essa massa na cabeça, tá bom? E aí você vai com certeza ficar curado disso, tá? O Leno Artes, fiz a cirurgia de fístula a laser, estou me recuperando bem. Quanto tempo para cicatrizar totalmente? Isso varia de pessoa para pessoa, né? Tempo de cicatrização. Hoje existem condutas que você pode fazer no pós-operatório que aceleram a cicatrização, né? Eu fecho a ferida cirúrgica. E o plano profundo, ele leva mais tempo para cicatrizar que a pele. Então, existem hoje condutas que você orienta que aceleram a cicatrização do plano profundo. Então, encurta o tempo de pós-operatório. Né? Se a cirurgia ter sido bem feita, o médico tiver experiência, teve experiência, sabe quem é o médico, conhece o trabalho dele, e aí você pode fazer, existem orientações que aceleram a cicatrização no pós-operatório. Marcele Santos, é desse jeito, doutor. Oncologista hospital regional Caraguatatuba. Boa sorte, viu? Boa sorte. Marcele Santos, mutirão da cirurgia. Eu já não gosto de mutirão de cirurgia, viu? Mutirão de cirurgia tem que ser fidelizada ali, relação médico-paciente. Você não sabe nem por que você foi operada. Você foi operada no mutirão. Quem te operou? Você não sabe. O trabalho do profissional, você não sabe. Cadê vídeo mostrando o trabalho dele no YouTube? Não tem. Aí você foi no mutirão. Aí, Marcele, aí a casa cai, né? Aí a casa cai. Valdevan da Silva disse: oi, Valdevan. Paulo Eduardo, verdade, doutor. Sou do Rio Grande do Norte, admiro o seu jeito. Abraço, Ceará. Abraço, Ceará. E aí, Paulão, abraço. Paulo Eduardo, valor média da cirurgia de fístula. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. O médico, ele tem que ter um diagnóstico. Existe caso e casos, não é? Você pode ter uma fístula simples, que você vai ter um custo melhor. Você pode ter uma fístula complexa, vai ter um custo maior. Então, eu tenho que ver, eu tenho que conversar com você, tenho que saber o que está rolando, saber de exames, para poder fazer uma ideia de custo. Né? Muita gente me pergunta sobre custo, as pessoas deixam de ganhar, né? No lado comercial da medicina, elas deixam, poderia ter lucro, muito lucro, mas você não fala o valor, pronto, já foi. Né? Hoje, você liga para a minha secretária Mônica, ela tem várias possibilidades. Eu fiz até vídeos falando com ela agora, no final de semana. Essa semana, a Mônica tem várias possibilidades para te facilitar. Liga para ela 011 986 3281, que ela vai com certeza conversar e ver a melhor maneira. Mas eu tenho que conversar com você, senão a cirurgia vira espírita, viu, Paulo? A cirurgia fica espírita, né? Espírita. Eu não te vejo. Será que ele tem fístula? Olha a irresponsabilidade. E aí? Como é que eu vou fazer uma estratégia? Eu, para operar, na noite anterior, já faço a estratégia cirúrgica. Já chego lá com a estratégia na cabeça. Imagina, o cara faz isso há 39 anos. Eu já chego lá com a estratégia na cabeça. E ponto final. Eu entrego o meu melhor. Agora, mutirão, brincadeira. Tá certo, Paulo? Então, eu tenho que conversar com você, não tem outra maneira da medicina. Você pode até ganhar nos custos, inclusive. Tá bom? Preço da cirurgia, o médico tem que saber de você, não tem jeito. Você pode até ganhar, pode até otimizar o teu custo. Pode até otimizar, já que eu tenho hospital próprio e clínica própria, eu posso otimizar o teu custo. O laser é meu, eu não alugo o laser. Tá essa onda dos médicos mais novos? É pura onda, né? Não tem experiência nenhuma, e aluga laser. Quer dizer, ele só usa o laser quando ele dá venda casada. Eu não, eu sempre tive o laser há 19 anos, fui atualizando. Então, como tudo é meu, né, a Mônica tem a liberdade de flexibilizar. Né? Eu, primeiro passar comigo, eu converso com você, depois você vai com a Mônica, que ela pode dividir, não pode, aí você conversa com ela. Mas você pode ter ganhar no custo. Agora, sem te ver, aí vira cirurgia espírita. Essa aí não tem orçamento. Júlio Magalhães, doutor, meu médico trocou 3 vezes meu fio de ceton em 4 meses. Meu médico trocou 3 vezes meu fio de ceton em 4 meses. Fui procurar, só um minutinho,
Mônica, tem gente aqui que é do biscuit. Pega o biscuit para mim, por favor, depois, tá? Então, olha só. Doutor, meu médico trocou 3 vezes meu fio de ceton em 4 meses. Fui procurar outro proctologista. Ele disse que não usa fio de ceton. Disse que quer me operar, só que tem de esperar cair o fio de ceton cortante. Olha, 2 médicos que não sabem operar fístula, não é? 2 médicos. Porque um usou fio de ceton, que para mim não é técnica cirúrgica. Qual o princípio da técnica cirúrgica da fístula perianal? Tirar a doença do teu corpo e preservar músculo. Pronto. Qualquer técnica que der risco de incontinência, como o VAFT, vai ter que você vai queimando por dentro com a luzinha, das fístulas transesfincterianas, um dia desse, por causa de VAFT, que deu incontinência anal leve, que a luz por cima vaporizou, comprometeu o músculo também. Então, eu começo a cirurgia isolando o músculo. Pronto. Acabou. Acabou. Meu primeiro passo da cirurgia da fístula é isolar o músculo. Pronto, acabou. Não tem mais risco, é zero. Então, fio de ceton não é técnica cirúrgica, não tira a doença do teu corpo. É um fio de drenagem. Né? Aí ele foi no outro proctologista. Não, uso fio de ceton, bacana, mas para me operar só que tem que esperar. Esperar o quê, meu amigo? Sabe o que eu faço? Eu operei paciente assim, eu tiro o fio de ceton, passo meu guia, tiro a doença e acabou a história. Acabou a história, eu dei fim na história. Esperar o quê? Se você está com uma que não funciona, você vai esperar o quê? Fala para mim. Se você está com uma coisa que não funciona, falta empatia para o segundo médico também. Se está te incomodando o negócio que não resolve, tira junto a fístula com o fio de ceton. Eu tiro o fio de ceton, passo meu guia e pronto, acabou. Tiro a fístula com laser de CO2 e fecha a ferida. Pronto, acabou. Esperar cair o quê? Será mais 1 ano para cair. E aí? Fala aí. Ele vai sofrer? Ele vai sofrer? Ele vai sofrer? Não. Você vai ficar esperando. Entendeu? Não entendeu? Então, deixa eu mostrar aqui. Chegando uma galera aqui, ó. A galera que sempre me acompanha. Olha aí. Olha aí. Olha essa mocinha aí. O nome dela? Nazaré. Nazaré, o nome dela. Nazaré é fantástica, atleta de alto rendimento, já participou de várias séries comigo, várias séries. Mulher empoderada, várias séries comigo. Eu tenho 4.300 vídeos e mais de 200 séries escritas. Ela participou seguramente de umas 30 séries comigo, a Nazaré. Potente a Nazaré, forte, mulher empoderada, descolada, cabeça aberta, né, Nazaré? E a Nazaré mora no meu estúdio e participou de muitas séries comigo já, né, Nazaré? Bacana, né? Nazaré, empoderada. Como toda mulher atual, a Nazaré também é uma mulher empoderada. Então, entendeu? Voltando ao teu caso, a fístula está aqui, ó a fístula aí. Ó a fístula aí, Júlio. Olha aí, Júlio. Ó a fístula, Júlio, aqui, esse caminho. Entendeu, Júlio? Esse caminho aqui, pretinho, ó. Ela começa numa glândula aqui dentro do reto. Olha a glândula lá agora. Essas linhazinhas ainda começou. Aí tem esse trajeto. Só que o problema dentro do trajeto, observa, está passando no meio dos músculos. Ele não sabe soltar o trajeto do músculo. Aí passa fio de ceton. Isso está cheio de ambulatório de plano de saúde. Cheio de ambulatório hospitalar. Cheio de SUS, AMA, tudo. Todo mundo passando a cordilha porque não sabe operar, meu amigo. Não sabem operar, não sabem tirar a doença. O princípio da fístula é tirar a doença e preservar o músculo, não sabe. Aí fica ambulatório. Você marca uma consulta lá no plano de saúde, no ambulatório do hospital. Sabe o que você encontra lá? Médico jovem. Não sabe fazer isso. Não sabe fazer isso. Eu tenho mais de 300, 400 cirurgias. Quantas ele tem? É o que você vai achar lá no ambulatório. Aí acontece o barato que sai caro. Ele, com medo desse músculo vermelho, o trajeto canudinho no meio do músculo, com medo do músculo, ele passa fio de ceton, e passa fio de ceton, passa fio de ceton. Esse paciente que eu falei ficou irritado. Que voltou com a médica e falou, não, nós vamos repassar o fio de ceton. Ela falou, não, em mim não, doutor.
Em mim, não. Qual é a cidade dele, Mônica? A cidade do paciente hoje, que eu fiz a outra online lá com ele? No Paraná, né? É, Paraná. É, estado do Paraná. Brincadeira, né? Estado do Paraná. Brincadeira. Ele ficou irritado. Em mim, não, doutora. Em mim, não. Aí, ele foi, não sei onde consertar o carro. Ele deve estar ouvindo essa minha história contar. Não sei onde você foi, viu? Ele foi em algum lugar, né? E aí, ele falou para uma pessoa que estava lá. E ela falou, tem um médico lá em São Paulo que trabalha aqui e operou. Aí foi chamar o fulano que estava lá. Realmente operei, citou meu nome e tal. Lá no Paraná. Entendeu? A médica falou, vou passar do setor. Ele falou, doutora, muito obrigado. Não volto mais aqui, não. Estou sofrendo, só quer me passar outro? Sem empatia, nenhuma. Nenhuma, não alcança o lado humano. Não alcança. Tá certo, Júlio? É isso aí, Júlio. Então, tem que achar o médico competente, viu, meu amigo? E esses dois aí não vai rolar, não. Tá? Não vai rolar, não. Valdevan da Silva. Que? A minha tá para fora e uns dias tive que tomar morfina na veia. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado, porque endurece as fezes, vai piorar mais ainda. Tá certo, Valdevan? Não faz isso não. Uma cirurgia conciliou, qual o valor total? Preciso urgente. Ó, Valdevan, você tem que ligar para a minha secretária, o telefone apareceu aqui embaixo, fala com a Mônica no 011 986663281, que eu preciso te ver para montar uma estratégia. Eu sou um cirurgião, que eu faço uma estratégia no dia anterior. Quando eu chego na sala de cirurgia, eu já chego estratégia na cabeça mesmo. Já sei o que eu vou fazer. Mas eu preciso te ver, né? Para resolver teu sofrimento. Adilson, né? Adilson, boa noite, doutor. O senhor faz cirurgia câncer do reto? Não, não faço. Só faço cirurgia anal, tá bom? Proctológica. Operei. Te confesso que operei muitos anos. Muito. Estômago, esôfago, fígado, tudo. Fui do grupo do Pinote 14 anos. Hoje só cirurgia proctológica. Tá bom? Muito bem, vamos continuar então aqui, ó. Entenderam de hemorroida? E as pelinhas anais? E as discutidas pelinhas anais? Né? Olha, eu trabalho há 29 anos com pacientes LGBT. Então, quem se incomoda mais com a pelinha anal? São as mulheres e os gays, né? Que se incomodam mais, pelo lado da estética anal. Um heterossexual valoriza a pelinha quando ela dá coceira, dificulta a higiene. Aí ele procura o proctologista. Se não, esteticamente ele não tem nenhuma diferença ter ou não ter as pelinhas. Agora, os gays e as mulheres, né, que praticam, tem na região uma região erógena, não suportam, não gostam, odeiam essas pelinhas. Né? Aí passa a ser um problema estético. Um problema estético. Muitas vezes também dificulta a higiene, atrito com a calcinha, né? Calor, úmido, da infecção por fungo, aquela dermatite perianal, aquela que tem um halo vermelho, que não gostam, né? Deixa eu ajeitar só aqui, ó. Um halo vermelho que não gostam, também são submetidos a tratamento cirúrgico. Agora, o problema da pelinha, o excesso de pele, é que ela pode fazer parte de doenças anais. Então, às vezes, você pega uma pelinha, faz parte de uma fissura anal. Uma pelinha faz parte de uma hemorroide interna de grau 4. Né? A pelinha estética, só cirurgia simples, é aquela hemorroide externa. É aquela que advém de trauma, depilação, irritações, trombose hemorroidária externa. São as pelinhas únicas. Essas se vaporiza com laser, c'est fini, ponto final. Com anestesia local, faço na clínica mesmo. Né? Agora, quando a pelinha faz parte de uma doença, aí exige do proctologista competência. Se ele não tiver competência, não vai rolar. Porque você vai. A pelinha faz parte de uma fissura anal, por exemplo. Né? Você enxerga uma fissura anal para vocês. Uma fissura anal. Fissura anal, lá dentro, a pelinha faz parte de uma fissura anal.
Né? A fissura anal é uma feridinha que tem aqui dentro, ó, vermelhinho, tá vendo aqui? Ó, fissura anal. Só que quem causa essa fissura anal é este músculo aqui, o esfíncter interno, com pressão muito alta. Então você vai, tira a pelinha, né? Está resolvido? Não. Não, o ânus continua hipertônico. Aí tem colega que tira a pelinha e injeta toxina botulínica. Toxina botulínica tem prazo de validade. Eu vou operar um paciente que aplicou 3 vezes o botox no ânus, não resolveu nada. Então, eu vou tirar a pelinha, tem fissura anal crônica, vou isolar o músculo e baixar a pressão do músculo. Aí eu resolvi a vida do paciente. Ele vai ficar esteticamente bacana, resultado bom, ânus bonito, né, e funcional. Vai deixar de fazer força para evacuar, vai deixar de ter ferida no ânus ao evacuar. Então, cuidado com a pelinha, porque pode ir muito além de só do lado estético. Ela pode fazer parte de uma doença. Aí você tem que, né, tirar, resolver o estético e a doença no mesmo paciente. Né? Ele diz, está cicatrizado. Ele tira a pelinha e injeta a toxina botulínica. Daí 2 meses, já era o efeito. E a cada reaplicação, vai diminuindo o efeito, que o corpo produz anticorpo neutralizante, que neutraliza a toxina. Então, se a pelinha está só externa, única, ela acaba e termina fora da abertura anal, beleza. Eu demarco o lápis de cirurgia plástica e vaporizo a pelinha. Mas se ela faz parte de uma fissura anal crônica, aí eu tenho que operar fissura anal crônica. Uma hemorroide interna de grau 4. Operar toda a hemorroide interna de grau 4. Tirar a pelinha e tirar o vaso. Entenderam? Então, muito cuidado com isso. Que o proctologista pode não ter preparo. E laser, então, esquece. Ninguém tem experiência. Fora a minha experiência no Brasil, ninguém tem. A minha é de 19 anos. Ninguém tem. É só ver. Eu mostro eu operando no meu canal de vídeo. Dá para passar no meu canal de vídeo, tem cirurgia para você ver. Eu operando a fissura anal. Agora, pega os outros médicos. Não tem, ninguém tem experiência. Não tem experiência. Uma onda, um lobby de curso, não sei o que, sem experiência nenhuma. O cara está dando curso, se pedir 30 casos, ele não tem. Não tem. Tá bom? Então tem que ter cuidado. Você entra só uma pelinha. Se for fizer partir uma doença, você tem que tirar a doença e resolver. Tá bom? Entendeu as pelinhas? Aqui. Vamos ver quem entrou. Boa noite, doutor Paulo. Eu apresentei o mesmo sintoma da trombose hemorroidária ontem à noite. Comecei a sentir essa dor ontem, 8 da noite. Hoje, segundo apareceu, bolinhas. Grande, eu posso deixar absorver? Não, você tem que procurar um médico, né? A trombose é uma só. A trombose é uma só. Outras bolinhas tem que ver direitinho, né? A trombose geral é única. Pode ter mais de uma trombose? Pode, paciente com 2, mas é muito mais difícil. Tem que analisar para ver direitinho qual é esse diagnóstico, viu, Jefferson? Né? Porque várias bolinhas, você tem que ver. Existem outras doenças que causam várias bolinhas, tá bom? Primeiro tem que te ver, para ver se é uma trombose ou se é outra doença. Vai estabelecer uma estratégia de tratamento, tá bom? Essa é a questão, médicos com conhecimento e experiência. Isso eu também acho. No Brasil não tem. Proctologia, na minha opinião, não tem. Com experiência, não tem. Tá bom? Então, entenderam as pelinhas? É isso aí. Pode ir muito além de só uma pelinha. É fazer parte de uma doença. Aí você tem que tratar a doença, o estético e o orgânico. Né? Para depois não ficar decepcionado. Decepcionado. Faz parte da fissura anal, ele tira a pelinha, não faz nada no músculo. Primeira evacuação, umas fezes grossas, pá, abre a ferida, dor e sangramento. Tira a pelinha, injeta toxina botulínica, passa 2 meses, pá, volta a doença, a fissura anal crônica. Então não adianta, tem que resolver logo. O problema é que é uma gama de cirurgiões muito jovens. O Instagram está cheio de médicas jovens, não tem experiência, gente. Medo da incontinência anal. Cadê os casos? Entra no meu canal, estou lá operando, pode ver. Pese no caso dele. Não tem. Não tem. Não tem. Bem, espelhinhas então. Então a cirurgia é indicada dessa forma que eu já falei, né? Só para uma doença ou só estético, né?
Vamos passar agora para a fístula perianal, que é a doença que eu mais tenho experiência, né? No Brasil, no mundo. Faço muita cirurgia de fístula, mas mais reoperação também, viu? Casos mal operados. Valdevan, é isso? Eu trabalho com drywall, no caso, gesso, encarbonado e um pouco pesado, uma recuperação boa para a volta a trabalhar. Vou trabalhar a todo vapor. Quanto tempo, outra dúvida, tem um risco de volta à hemorroida após o tempo? Olha, são respostas que eu tenho que ter um diagnóstico. Né? Eu sou um cirurgião relativamente rápido, eu faço com licença local, acho que no Brasil foi só com local, mesmo casos maiores, mesmo casos mais complexos, eu faço com local e sedação leve, mas eu tenho que ver. Não dá para eu responder se vai ser tranquilo ou menos tranquilo, em geral é tranquilo. Inclusive você recebe um guia, eu escrevi um guia com as orientações nutricionais e comportamentais para um pós-operatório, bom pós-operatório. Mas eu tenho que ver. Se eu não ver, se eu não tiver um diagnóstico de certeza, aí, como eu comentei, vira cirurgia espírita, médico espírita, e eu não sou. Eu não sou médico espírita, tá certo? Para te dar essa resposta, né? Drywall, legal. Drywall é super bacana. Muito bem, então agenda a sua consulta, já falei, tem uma central para agendamento de consulta online ou presencial, fala com a Mônica no 011 98666 3281. Fechou? Tá passadinho no meu canal de vídeos também, o maior do mundo das doenças anais. 4.300 vídeos do mundo. Lá você vai maratonar mais de 100 vídeos de fístula, mais de 100 vídeos de fissura, mais de 100 vídeos de hemorroida, mais de 100 vídeos de verruga de HPV. Vai maratonar lá, é só fazer a busca. Tá? @proctologista Dr. Paulo Branco. E você, gay, tem canal de vídeo agora, hein? Mais de 500 vídeos, @proctologista para o gay. Se inscrevam, dá um like, sininho de atualização, né? E compartilhem para outras pessoas também, tá bom? Então, aqui, Valdevan, isso, estou me programando, muito bem. Olha só, e a fístula perianal? Né? A fístula perianal, como eu mostrei aqui, ó, nessa figura, ela é uma doença que começa numa glândula anal. Né? Olha a fístula de novo, essa visura está bacana. Olha as glândulas lá dentro, tá vendo as glândulas? Então a bactéria entra na glândula, forma uma fase, um abscesso, que é a fase aguda da fístula. Esse abscesso cresce em direção à nádega e drena, e fica esse trajeto aqui, ó, bem pertinho de vocês, ó, para não ter dúvida, fica esse trajeto aqui que é a fístula perianal. Pode passar antes do músculo, esse vermelho, entre os músculos, como esse caso aqui, por dentro do músculo. Aqui é que o proctologista atual usa como motivo para justificar técnicas que não funcionam, como VAFT, LIFT, fio de ceton, alto índice de recidiva. Olha, sabe, se eu fizer essa cirurgia, vai ter incontinência anal. Usa, hoje, o paciente falou isso para mim, usa a incompetência dele, que é da incontinência anal, para justificar a técnica. E esse VAFT, também eu operei 2 pacientes. A recidiva dessa cirurgia já é alta, mais de 30%. Né? Aí está a onda agora das células-tronco. Células-tronco não são usadas, tem infecção. Usar células-tronco no pós-operatório de cirurgia difícil para acelerar a cicatrização não é melhor que câmara hiperbárica. São pacientes jovens que cicatrizam bem, atrás de diferencial para fazer onda na internet. Que células-tronco, meu amigo, em região infectada, paciente jovem, paciente que cicatrizam muito bem, não precisa de nada. Nada. Laser de baixa potência é igual, câmara hiperbárica é igual, tudo igual. Tudo igual. Aí atrás de voto, atrás de lobby. Paciente jovem, cicatriza bem. Tá certo? Então a fístula, a fase aguda, que é o abscesso, que eu mostrei aqui. A fístula é uma doença de tratamento cirúrgico, né? Existem as fístulas em fundo cego, quando tem a glândula aberta, tem um caminho e não tem um buraco na nádega. Essas fístulas, em geral, eu vou observando o paciente, viu? Porque elas drenam para o próprio reto. Vou observando, repito a ressonância, ultrassom endonal, né? Mas se furar na nádega, aí tem que retirar. Mas, de qualquer maneira, já operei paciente também com fístula em fundo cego. Aí tem que ter experiência, meu amigo. Aí tem que ter experiência. Técnica retrógrada. Então, tratamento clínico para as fístulas muito pequenas ou assintomáticas, né? O problema da fístula é que você
palpa o trajeto, você sabe que ali tem a fístula, a ressonância fala que tem a fístula, mas ela lá dentro começa a crescer para a nádega, atrás do reto. Às vezes eu opero um paciente que você olha simples, você toca um canudinho, corda de cavaquinho que eu falo. Mas na hora de operar, a fístula destruiu muito. Peguei um paciente agora, recentemente, destruiu muito o ânus dele. Muito. A cirurgia foi boa, não teve que ter corrido, mas destruiu muito. Então, essa cirurgia, em geral, ela é mais complexa. Né? O nível de sucesso dela cai mais um pouco, porque a própria doença destruiu muito o ânus do paciente. O problema dessas fístulas destruiu muito o ânus do paciente é você não causar incontinência anal. O risco é bem maior. Então, eu começo isolando os músculos. Depois eu isolo o trajeto da fístula. Porque se eu for tirar o trajeto da fístula e não sei onde está o músculo, eu posso cortar o músculo. E aí não. Eu vou causar uma incontinência anal. Então, começa a cirurgia isolando o músculo e depois eu tiro a doença. E fecho a ferida cirúrgica. Tá bom? Então, a fístula em geral é uma doença de 99% de tratamento cirúrgico mesmo. Vocês acham uma comorbidade, paciente, né, a mortalidade, o risco cirúrgico é alto, aí você vai negociando fístula curta, aí trata com antibiótico, banho de assento, mas no paciente jovem que tem a condição, é uma doença de tratamento cirúrgico. Tá bom? Então, a maioria das fístulas perianais requer o quê? Cirurgia. O tratamento padrão é a sua retirada cirúrgica. Agora, tem técnicas que eu não faço. Fistulotomia, só abrir a fístula, não faço. Você tira o teto da fístula e não tira a glândula doente. É só ver fistulotomia. O indivíduo abre até o ânus, para no ânus. Pronto. Fistulectomia anterior, tira só a parte de fora da fístula. Técnica de Vaft, queima a fístula, o calor. Não gosto. Fístula complexa não funcionam. Fístula com vários trajetos não funcionam. Alguns cirurgiões incompetentes falam, bem, mas eu consigo transformar uma fístula complexa em simples com fio de ceton. Isso não existe. Isso não existe. É tecido duro, fibrosado, morto. Isso não existe. É converter para trazer para a técnica. E os índices de recidiva muito alto, entre 30% a 40%. Não sabe tratar a glândula. E quando faz a técnica de Vaft, e quando recidiva, não sabe o que fazer. Aí coloca cola de fibrina, né? Outra coisa, a glândula propõe retalho. Retalho é uma técnica muito mais difícil que fechar a glândula pontual. Muito mais difícil. Se recidiva solta aquele manchão de retalho, meu amigo, a região fica irreconhecível, difícil de reoperar. E outra é o lift, que amarra a fístula a nível do esfíncter interno, entre os dois esfíncteres, o interno e o externo. Eu também não faço. Eu prefiro retirar a doença. Tá bom? Não faço. Eu prefiro retirar a doença. Eu sigo o princípio clássico da cirurgia da fístula. Tirar a doença e preservar músculo. Pronto. Eu tiro com laser, fecho bonitinho, acabou, tiro os pontos. E uso técnicas pós-operatórias para incentivar a cicatrização, acelerar a cicatrização da ferida cirúrgica. Tá bom? Então, a fístula perianal é uma doença problemática porque tem técnicas que fazem o paciente sofrer. O fio de ceton é a campeã. Depois, técnica recidiva. O Vaft é a campeã. Né? Lifting logo depois. Então, você tem que retirar, não faz teu paciente sofrer. Fístula dói muito, é uma doença infectada, infecção perianal, drena a secreção. Olha, não dá certo. Pode não dar para mim, para todo mundo que opera. Agora, fazer técnica que tem alto índice de recidiva e quando volta não sabe o que fazer, o paciente fez o Vaft e falou para o paciente, não, daqui a 6 meses eu vou te reoperar. 6 meses vai reoperar 6 meses. A pessoa com um buraco drenando pus. Brincadeira, né? Brincadeira. Brincadeira isso. Fez o Vaft, aí voltou. Ah, é que demora a cicatrizar mesmo e tal. Foi lá, voltou. Não, sabe, te opero daqui a 6 meses. Entendeu? Aí tem infecção, células-tronco. Onde tem infecção, meu amigo? Você não sabe operar, né? Cadeira, me irrita isso aí, que os caras estão vindo tudo comigo. Doutor, qual o tempo para a recuperação para a fissurectomia? Quanto tempo, em média, para não sentir mais dor? Voltar à vida normal. Olha, eu fecho desafio com você. Desafio com você. Se eu te operar, em 3 dias, se tiver a mesma dor antes de operar, não te cobro nada.
Eu brinco com o paciente às vezes, brinco, ele está no consultório, eu brinco assim. Meu celular no teu. Se você não tiver a dor, fica com o teu celular. Se tiver, você fica com o meu. A gente olha, aí desiste. Nunca peguei o celular de ninguém, viu? Acho que era brincadeira, né? Mas nunca peguei o celular de ninguém. Ninguém quer apostar o celular. Eu brinquei o carro com o paciente. Quer um carro, eu fecho meu carro do teu. Ai, meu Deus do céu. A cirurgia da fissura, se bem feita, ela é fantástica, né? Essas duas cirurgias que mais me dá prazer para operar pelos resultados. É a cirurgia da fissura anal e a cirurgia do prolapso retal, em pacientes idosas, né? Ela volta a dançar, volta a vida social, volta a encontrar com as amigas, né? E a fissura anal é fantástica, o paciente é jovem, é incompatível a vida de esporte, de trabalho, com a fissura anal, porque a fissura anal dá uma dor insuportável. Pensa numa dor insuportável, a dor da fissura anal. O paciente não tem. Puta, aquilo é impressionante, rapaz. É um negócio impressionante. E é uma cirurgia que eu faço, às vezes, só com anestesia local. Só com local. Eu faço ali, pum, 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 pronto, acabou. O paciente é tenso e tal, não quer. Aí ele já sofreu muito com a fissura. A fissura transformou numa úlcera. A úlcera é muito grande. Aí, né? Para operar no ânus, o cirurgião tem que ter campo aberto, eu brinco. Falo, campo aberto. Campo aberto. As estruturas toda à mercê dele. Esse é o esfíncter interno, esse é o esfíncter externo, isso aqui. Dá nome a todas as estruturas. Aí ele está sabendo o que faz. Agora, operar em campo fechado, o paciente tem só com o local, contrai mais ainda o períneo, fica muito difícil de operar. Aí acontecem os erros. Então, já percebo na consulta logo, eu tenho essa percepção. Eu examino uma úlcera, perfil emocional tenso, sedação. Acabou a sedação, faço com anestesia local de sedação, acabou, vou embora. Pronto. Muito mais tranquilo. Tá bom? Então, realmente é uma cirurgia que dá resultado fantástico. Tá? O agendamento com a Mônica, consulta online presencial e cirurgias com laser, no 011 98666 3281. E dá uma passadinha nos meus canais de vídeo, hein? @proctologista Dr. Paulo Branco, são 4.300 vídeos. O maior canal de vídeo do mundo das doenças anais. @proctologista Dr. Paulo Branco. O canal gay, único no mundo. Único no mundo. E agora tem mais um detalhe. Tem um curso para vocês LGBT, muito bacana. Levei 2 semanas, estudei exemplos, com peças, bacana. O curso está no Hotmail, né? No Hotmail é manualgay.com.br. Esse curso é fantástico para as pessoas que têm na região anal uma região erógena. Fantástico, é o único, não tem nada igual. 2 semanas filmando, mas saiu, fiquei muito feliz com o resultado. Tá? Então vai no Hotmart, manualgay.com.br, tá bom? André Zina. Boa noite, doutor Paulo. Estou com um trajeto linear, 2 horas, terço do canal anal, medindo 1,1 centímetros. Devo operar? Sinto incômodo depois que vou ao banheiro. Olha, essa tua fístula, ela está muito junto dos músculos anais. Ela está muito próxima dos músculos anais. Então, essa figura aqui, ó, aqui está o ânus, né? Aqui está o ânus, ó. Aqui está o ânus, está muito próximo do ânus. Tudo isso é uma fístula. Imagina a tua, está bem aqui. Eu operei um paciente agora, assim, com esse tipo de fístula. A cirurgia é mais difícil, porque o trajeto é muito curto e aí está em cima dos músculos anais. Ó, imagina o esfíncter interno e externo. Olha a cabeça dela, está aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Está aqui, ó. Olha onde está. Então, você está muito junto dos músculos, ó. O cirurgião tem que ter muita experiência aqui, né? Porque o pessoal já morre de medo do músculo, os proctologistas mais jovens. Peça a fístula então e vai passar setor. Não vai saber. Lembra de mim quando ele te propuser o setor. Lembra de mim quando ele te propuser o setor. Mas é muito curta, aqui tem que tirar. Né? Se o cirurgião souber fazer, é uma fístula relativamente simples de operar. O problema dela é não ter a incontinência anal. Esse que é o problema. Está muito em cima dos músculos. Entendeu? Mas, se souber operar, se for sintomático, você está falando que tem sintomas, né? Sente um incômodo, depois vai ao banheiro, se você vê o orifíciozinho dela, é melhor você operar. Ela pode crescer tanto para dentro dos tecidos, a infecção, aquele anel de tecido fibrosado e morto, como depois crescer embaixo da pele. Tá bom? É melhor operar mesmo.
Então, ó, fissura, vamos passar, depois desse papo de fístula todo aí, né? Vamos passar para fissura anal. A fissura anal tem duas fases, né? Tem uma fase aguda e uma fase crônica, né? Aguda, mês, 2 meses, passa para a fase crônica. Na fase aguda, ela é só um lânio. Na fase crônica, é uma úlcera. Na fase aguda, ela sangra mais e dói menos. Na fase crônica, ela tem muita dor sem sangramento, que tem um tapete de fibrose já. Cicatrizou, fibrose, tecido duro. É mais difícil ter o sangramento. A fissura na fase aguda impõe um tratamento clínico. A fissura na fase crônica impõe um tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, se bem feito, é 70% a 90% de bom resultado. Mas um adendo, é pomada de manipulação, não é pomada de farmácia normal. Porque a causa da fissura é a hipertonia deste músculo aqui, ó, do músculo esfíncter interno do ânus. Então tem que baixar a pressão para que a ferida cicatrize. Porque o conceito atual de fissura anal é que seja uma lesão, uma ferida isquêmica, não chegue oxigênio. E onde a fissura está? O ânus tem um teto e um assoalho. Aqui, 75% do assoalho anal. Estudos feitos com fluxometria com Doppler mostraram que essa região é menos vascularizada. E ali abre a ferida. Tá bom? Então, indicado para fissura na fase aguda. Então, as fissuras agudas podem geralmente ser tratadas com medidas conservadoras, incluindo o quê? Banhos de assento, pomadas, demanipulação, um pouquinho de anestésico pode colocar, relaxantes musculares e laxantes para amolecer as fezes. Né? Então, estilo de vida. Pacientes com fissura anal usualmente têm um estilo de vida ruim. Então, trabalha no estilo de vida dele, toma água, come fibra, cocô macio, né? E vê se o tratamento pomada não resolver a cirurgia. Qual o problema? Você orienta o paciente na fase aguda a mudar o estilo de vida dele. Exercício físico, tomar água e comer fibra. O cocô fica macio. Aí ele monta um CNPJ. Ele, com medo da cirurgia, monta um CNPJ com a fissura. Você não me incomoda, eu te incomodo, as fezes são macias, eu não estou aquela estilingada, não abro, você não me dá dor, pronto. Só que a doença continua evoluindo. A doença continua evoluindo. A primeira vez que ele dá uma vacilada no estilo de vida da alimentação e as fezes saírem grossas, ele volta tudo de novo. Então, esses pacientes, eles mesmos, com esse comportamento, transformam a fissura de aguda a crônica, fissura de tratamento clínico em tratamento cirúrgico. É uma cirurgia que eu faço muito rapidamente, com laser, eu limpo toda a ferida. Lembrar que na cirurgia da fissura anal, você tem que limpar toda a ferida, na fase crônica. Ela é formada por um plicoma sentinela, uma pelinha, uma úlcera e uma glândula inflamada. Né? A pelinha está presente em 33% dos pacientes. A pelinha aqui, ó, plicoma sentinela. Tá? E 50% a 60% tem a glândula inflamada. Então você tira a pelinha, a úlcera e a glândula inflamada. Aí o músculo aparece. Aí você baixa a pressão em 30%. Pronto. Sabe quanto você está dando de cura para o paciente? 97% dos pacientes que fazem cirurgia para fissura anal eu faço com laser. Em caso que eu faço só com local, viu, gente? Tem muita experiência, eu faço só com local. Pronto, acaba o sofrimento do paciente. Se for tenso, der para o hospital e faço mais sedação. Meu resultado é 98% de bom resultado, eu tenho. Cirurgia da fissura anal. Cirurgia tranquila. E os médicos morrem de medo. Aí ficam, limpam a ferida. Eu vi um médico falando, limpou a ferida, aí aparece injetando toxina. Gente, o músculo está na tua mão, segue o que a ciência fala. Baixa a pressão do músculo anal. Ele não baixa porque tem medo da incontinência anal. Ele não baixa porque não sabe. Incompetente. E aí quem vai sofrer? O paciente. Acaba o prazo da toxina e ele volta a ter a lesão. Muitos abrem, já operei, injetou toxina, volta ao estilo de vida, pronto, volta tudo de novo. Então não concordo. Ele devia estar mostrando, né? Mostra no lobby, mostra na internet, vídeo, olha, limpei aqui com laser, aí a toxina. Não tem sentido. É porque a toxina dá lobby, a toxina dá lobismo, dá marketing, pega bem. Mas só que ele não entregou o melhor. Não te entregou o melhor. Ele não te entregou o melhor. O melhor é te curar da lesão. O melhor é te dar 98% de bom resultado. O melhor é não aplicar toxina, meu amigo. Aprende isso. Eu faço cirurgia com laser há 19 anos. Ele está começando, ele fala, o laser. Mas adiantou o laser.
que adiantou? Ele não baixou a pressão do músculo com laser? Não adiantou nada. Não fez nada pelo paciente. 2 meses volta tudo de novo. E a cada reaplicação da toxina, anticorpos neutralizantes são produzidos que vão diminuindo o efeito dela a cada reaplicação. Tá bom? Então aprende. Quando ele te propuser isso, abre a porta e vai embora. Então, é tratamento clínico indicado na fase aguda, então, até 2, 3 meses. Na fase crônica, a cirurgia se impõe. Então, essa fissura fez o tratamento clínico, ela persiste por mais 6 a 7, 8 semanas, vira fissura crônica, ele não respondeu ao tratamento conservador, aí o caso é cirúrgico. Aí você tem que fazer a fissurectomia com esfincterotomia. Tirar a fissura e baixar a pressão do músculo. Aí você tem 98% de bom resultado. Então, a maioria dos médicos hoje não fazem isso. Estão em ambulatórios do hospital, fico impressionado. O plano de saúde, o hospital monta um ambulatório. Credencia os planos de saúde. Médicos jovens não têm experiência. Não tem experiência. Nenhuma. Ou os que estão fora, não estão em consultório, injetam toxina botulínica. Em vez de fazer a cirurgia que é consagrada pela medicina no bom resultado. Eu fico impressionado com isso, com esse lobismo, eu fico impressionado. Porque a internet subiu para a cabeça, o cara faz a coisa errada. Atrás de voto. Entendeu? Então, a fissura anal é uma das facilmente tratada cirurgicamente. Eu faço, gente, só com anestesia local. Tiro a ferida e baixo a pressão do músculo. Só com anestesia local, na própria clínica. Incrível, né? É incrível. Eu fico impressionado porque eu tenho reoperado esses casos que o médico não resolve e continua lidando com a incompetência dele, oferecendo incompetência para o paciente. Pior é isso. Não tem experiência nenhuma. O pessoal está fazendo curso, já faço cirurgia com laser há 19 anos. Vai no meu canal de vídeo que estou operando, eu mostro eu operando a fissura. Agora, dão curso, que curso? Cadê a cirurgia do cara? Não tem nenhuma. Não tem 10 casos, eu estou te falando. Não tem 10 casos. Entendeu? Barcelos, doutor, tem algum caso que tenha realizado procedimento no esfíncter que tenha acarretado incontinência anal? Eu não tenho incontinência anal fazendo essa cirurgia há 39 anos. Ponto. Eu não tive. Agora, presta bem atenção. É bom você falar assim, isso não é glória. Eu não tenho nenhuma vantagem sobre ninguém, porque isso é obrigação minha. Você me contratou para isso. Você me pagou para isso. Você falou, Paulão, eu vou dormir e, por favor, resolve a minha vida. Não fica aplicando toxina, não, porque você baixa a pressão do músculo. Pronto, acabou, eu vou lá e resolvo a tua vida. Agora, esses médicos em plano de saúde, ou mesmo fora, aplicam toxina botulínica e o paciente agora, o médico queria reaplicar, o paciente não quer vir operar comigo, ele não quer reaplicar. Agora, meu amigo, existem médicos e médicos, né? O problema é esse, né? Eu nunca tive a fazer essa cirurgia há 39. Eu faço 39 anos, os últimos 19 com laser. Eu não tive incontinência nem na convencional, nem no laser. Ah, meu Deus do céu. Valdevan da Silva, doutor, dê uma atenção, eu mandei há algum tempo um vídeo, sua secretária poder avaliar e poder me dizer que vou gastar... Mas deixa eu falar uma coisa para você, querida. Eu não opero o vídeo, eu opero o paciente. Eu não opero o vídeo, eu opero o paciente. Eu não opero ressonância, eu opero o paciente. Eu chego a discordar de ressonância em muitos casos. Então, você mandar vídeo, você tem que ser examinado pelo médico. Examinado pelo médico. Aí o médico vai te propor, vai te falar, vai tocar a fístula, ver glândula, aí vai te falar, olha, só com local, local e sedação. Você pode otimizar até custos. Agora, eu não faço, eu não opero vídeo, eu opero o paciente. Tá certo? Então, você tem que fazer uma consulta, ser examinado, aí sim, entendeu? Olha, orçamento só na consulta. Eu não faço orçamento fora de consulta. Não faço isso. Tá certo? Eu vou fazer tudo para te ajudar. O laser é meu.
o hospital é meu, vou fazer tudo para te ajudar, tá tudo certo. Mas eu tenho que bater um papo com você, senão vira cirurgia espírita. Tá bom, Valdevan? Um abraço. 3 anos sentindo dor, obrigado, Deus te abençoe. Tá certo? Fissurectomia em caso já crônico com plicoma é procedimento de relaxamento do esfíncter. Quanto tempo para recuperação e alívio da dor pós-operatória? Isso depende de quem faça, né? Isso depende de quem faça, entendeu? Mas, se bem feita, aquela dor da ferida que você tinha, você não tem mais. No outro dia não tem mais. Outro dia não tem mais. O que acontece com os pacientes em geral estão já com aquela evacuação, já memorizaram a dor relacionada a 2 evacuações. Talvez ele tenha ainda assim, um delay nesse comportamento emocional, né? Mas em geral ele percebe logo que não tem nada a ver, ele evacua sem dor, feliz da vida e ponto final, tá bom? Se bem feita, né? Muito bem. E o cisto pilonidal, hein? O cisto pilonidal é aquela doença que dá na região pré-sacral, né? Em jovens, usualmente, e que causa uma discussão enorme. Mas, em geral, existe um folículo piloso, ele tem um orifício, o pelo tem um orifício. A bactéria que está na superfície saprófita, que convive com o indivíduo, entra ali, dá uma foliculite, ou o pelo cresceu invertido, é um corpo estranho, forma um granuloma, o cisto pilonidal. O cisto pilonidal ele tem uma grande desvantagem, ele está em região de trauma. O paciente é jovem, ele trabalha, faculdade, ele pratica esporte, ele está sempre batendo, o cisto pilonidal começa a crescer. Aquele trauma começa a crescer e aí ou vai para a região anal, já operei um paciente que tem metade das costas dele. Cresceu antes do periósteo ali da coluna, lá no meio das costas dele. Então, o cisto pilonidal tem que ser bem estudado. Em geral, faço um exame que delimita bem a profundidade, o limite. Ele é uma fístula, o trajeto o cisto pilonidal, ele é uma falsa, ele é um falso cisto, porque o cisto de ovário tem a camada externa bem delineada, o pilonidal não. Então existe o cisto pilonidal, uma via só, único trajeto, o cisto pilonidal complexo, cresce para as laterais também. Mas em geral, é uma cirurgia que eu tenho bom resultado, faço com laser, fecho e retiro todo o cisto, fecho a ferida. Essa história de também calor e cisto pilonidal, pega o cisto pilonidal complexo, com pelo encravado lá no periósteo, você tem que ter que curetar às vezes, luzinha não resolve, você tem que tirar, meu amigo. Com vários trajetos acessórios, fibrose no caminho, tem que tirar. Então eu tiro, meu segredo está em retirar com laser, aí eu ganho margem para depois fechar a ferida com pontos subtotais. Tá? O segredo está no laser, bem usado, e o segredo está em como fechar de forma correta o cisto pilonidal. Tá bom? Então, esse é que é o segredo. Muita gente fecha o cisto pilonidal, mas erradamente, dá só pontinho. Só pontinho não vai resolver nada. Né? Então, o cisto pilonidal é um tratamento clínico, cisto pilonidal pequeno. Né? Se você não traumatizar, é muito difícil, né, gente? O tratamento que ele é clínico, muito pequeno, mas você não traumatiza. Só que aquela região você senta, você vai dirigir, você vai estudar, você vai trabalhar, traumatiza. Se não traumatizar, existe uma boia semicircular, você coloca no assento para não traumatizar a região pré-sacral. Você lembrar sempre de levar, pensou? No lugar de levar para não traumatizar, chega no restaurante, é muito difícil, né? Então acaba na cirurgia. Então ele começa a crescer e aí ele é mais clínico, passa de tratamento cirúrgico. E aí retira. Eu mando fazer a depilação na área de segurança, né? Para não fazer a cirurgia com o inimigo na trincheira. O inimigo é o pelo. Então eu faço uma depilação, retiro com laser o cisto, identifico com o meu guia, que ele é uma fístula, identifico, retiro com o laser e fecho. Tem uma situação muito inusitada, que às vezes o orifício está próximo do ânus e não sabe se é um cisto pilonidal ou é uma fístula. A ressonância magnética é mandatória. A ressonância magnética vai delinear e falar se é uma fístula ou se é um cisto pilonidal. A palpação muitas vezes dá para você perceber. A fístula principalmente, o trajeto da fístula entre o orifício e a abertura anal. Mas geralmente tem casos que são muito difíceis, a ressonância magnética vai esclarecer, tá certo? Quem é cisto pilonidal, quem é fístula perianal. Fissurectomia crônica, mas basicamente sem dor. Muito pouco somente após evacuar. Devo operar? Sim. A fissura crônica, o padrão ouro de tratamento para ela é cirúrgico. Né? Você tem que retirar a fissura, retirar a pelinha presente, que aplicou uma sentinela, retirar a glândula
limpar toda a úlcera, que na fissura anal crônica é mais um lânio, não é um corte, é uma úlcera, e baixar a pressão do músculo. Eu faço isso com laser. Cirurgia rápida, tranquila. Tem casos que eu faço a própria clínica, sem sedação, nada. Tá bom? E bom resultado é 98%. Então, a escolha, né, do tratamento deve sempre ser discutida com um profissional, com um médico, que pode levar em conta a gravidade da condição, o histórico médico da doença e a preferência do paciente, que pode ter alguma escolha por determinada técnica, mas sempre com um bom proctologista, um proctologista experiente. O tratamento precoce e adequado pode prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida do paciente. Mas, como eu falei, muitos pacientes no proctologista chegam mais tarde, né? É constrangedor, o cara não quer ir, entendeu? A fissura já está crônica, a hemorroida já está com pelinha fora, a fístula já criou trajetos acessórios, virou de simples complexo, então já chega numa fase bem adiantada. Barcelos, fissurectomia crônica, basicamente, o que faz o cisto piramidal voltar, mesmo depois da cirurgia, é a cirurgia mal feita. É a cirurgia que houve uma estratégia, novo reconhecimento de todo o trajeto do cisto piramidal. Aí não é que ele voltou, você já saiu da sala com. Essa história de laser de diodo, isso é besteira. Eu tenho reoperado paciente que fez essa técnica, é besteira, não identifica trajeto no cisto piramidal complexo, entendeu? Aí fica essa agonia do paciente continuar com o cisto. Mas daí ele não continua com o cisto, ele já saiu da sala de cirurgia com o cisto piramidal. Adriano Souza, boa noite, eu fiz uma cirurgia de hemorroida hemorrágica que tinha 4 veias danificadas. Estou com 5 semanas e ainda sinto muitas dores quando vou evacuar. Quando tomo remédio para dor, sinto... Olha, tem que ver direitinho, né? Essas hemorroidas grandes, eu acabei de falar que eu tenho baixado a pressão do músculo anal. Porque muitas vezes você tem a hemorroida, mas com o músculo muito hipertônico, muito fechado. Então a cicatrização acontece com mais dificuldade, né? Chega menos oxigênio. Você pode ficar até com uma ferida que não cicatrizou, chamada fissura residual. E aí você tem que ver com o teu médico. Tem que ver com o teu médico. Você pode estar com certeza, quase certo, feridas que não cicatrizaram. Né? E aí você tem que rever para ver a conduta que vai tomar. Por isso que em pacientes abaixo de 50 anos, eu tenho já diminuído a pressão do músculo anal, para evitar esse tipo de situação do Adriano. Tá bom, Adriano? Entendeu? É bom então você procurar o médico para ver logo. Então, dando um pus aqui, né, sobre as hemorroidas. O que são as hemorroidas? As hemorroidas são veias dilatadas, lembra? São veias dilatadas, todos nós temos, mas quando dá sintoma, sangra, pode ser chamada de doença hemorroidária. O tratamento de início pode ser conservador, não é? Com mudança no estilo de vida, então aumentar a gestão de fibras, líquidos e prevenir quem? A constipação intestinal, que é o intestino preso que acaba levando quem? A doença hemorroidária. O tratamento é conservador de início, mudança dietética, mudança de estilo de vida e medicamentos, pomadas e substâncias venotônicas que sequem. Hemorroides são varizes, sequem, diminuam essas hemorroidas. A cirurgia é reservada para casos que sangram, para casos de coceira, para casos de dermatite perianal, né? E constaram de quê? Da remoção da cirurgia das hemorroidas que eu faço com laser, anestesia local, hemorroida com pelinhas, com laser, anestesia local e sedação leve. Nesse caso tem que ter sedação leve, tá certo? E os cuidados pós-tratamento, evitar esforço durante a evacuação, manter a área bem limpa, seca, no início da operação inicial, até com secador de cabelo, durante 5 minutos, porque as bactérias e fungos gostam de meio úmido, então pode facilitar a infecção da ferida cirúrgica. Use um secador as 3 primeiras semanas, se mantém a ferida seca, mantém a área limpa, a área seca, né? E segue as orientações que estão no meu guia, com as orientações pós-operatórias, nutricionais e comportamentais, né? As pelinhas, né, que são aquelas peles, excessos, chamadas de cópulas cutâneas por alguns profissionais, essa pele pode desenvolver ao redor do ânus. Geralmente são secundárias a trauma, até depilação pode causar, e o tratamento eu faço o que eu já falei, eu identifico a pele, é uma cirurgia estética mesmo, eu demarco um lápis de cirurgia plástica e vaporizo com laser de gás carbônico.
tá certo? Então, mas às vezes faz parte de uma doença, eu falei aqui. Aí o médico tem que operar, não é só uma pelinha, ela faz parte de uma fissura anal crônica. O médico tem que saber operar toda a doença. A pelinha, tirar a ferida e baixar a pressão do músculo. Ali já cicatrizou, tudo bem, tira a pelinha, vai para a lateral do ânus, se ele souber, isola o músculo pela lateral do ânus, faz a esfincterotomia lateral mínima subcutânea. Isola pela lateral do ânus. Eu isolo por aqui com laser, pesco o músculo, baixa a pressão e acabou. Eu evito mexer na região porque ela já está cicatrizada. Não vou abrir uma ferida ali, eu deixo lá e faço, diminuo a pressão do músculo pela lateral do ânus. Faz a esfincterotomia lateral. Né? E os cuidados pós-tratamento, manter também a higiene adequada, seguir as orientações que estão no meu guia pós-operatório, né? Para as fístulas, uma fístula pequena, em geral, fístula, na minha opinião, todas elas são de tratamento cirúrgico, viu? Todas elas. Tratamento conservador, faz com antibiótico, aí o paciente percebe que melhora o sintoma, desaparece, ele continua sentando em cima da fístula, traumatizando, a fístula pode criar novos trajetos. Eu prefiro o tratamento cirúrgico. Resolve 98% dos casos. Os cuidados também, pós-cirurgia, manter a região limpa, né, os banhos de assento são bacanas, são anti-inflamatórios, né, e eu guia com as orientações pós-operatórias, tá bom? A fissura nós vimos, a fissura anal aguda é de tratamento conservador, tratamento clínico, a fissura anal crônica, tratamento cirúrgico, que eu faço com laser. Tiro toda a fissura anal crônica e baixo a pressão do laser. Ou, se a fissura estiver cicatrizada, eu abandono, baixo pela lateral, como eu falei do ânus. Esfincterotomia lateral mínima subcutânea com laser. Tá bom? Se estiver aberta a fissura, eu faço limpa a fissura e por ali mesmo eu já baixo a pressão do músculo. Mas tem que fazer esfincterotomia. Ela que dá nada de aplicar toxina, esquece. Se o médico propuser isso, levanta e vai embora. Os cuidados, os mesmos, né? Aquela dieta com fibra, alimentação pastosa, porque eu só baixei 30% de um ânus hipertônico, pressão muito alta. Então, continua com estilo de vida saudável, continua ingerindo fibra, cocô macio. Tá bom? No cisto pilonidal, nós vimos a cirurgia de cisto pilonidal, eu retiro todo o cisto e fecho a cirurgia de forma correta, para evitar a recidiva do cisto. Os cuidados, você deve já ter uma região do cóccix traumatizada, então evitar traumatismos naquela região. Esses traumatismos podem, quem sabe, até ser responsável pelo retorno do cisto pilonidal. Vimos o tratamento clínico do cisto pilonidal, cistos pequenos, ele é clínico, conservador, você nunca mais sofrer trauma, está tudo certo. Se não, você tem que fazer a cirurgia cirúrgica, tá bom? Tem que fazer o tratamento cirúrgico, que consiste em identificar o cisto pilonidal, retirar o cisto com laser e fechar a ferida cirúrgica, tá bom? Adriano Souza, boa noite, eu fiz uma cirurgia de hemorroida, hemorrágica, já é isso que eu respondi agora, né? Outros pacientes entrando aqui, a galera entrando aqui, a Angélica, vale a pena fazer a cirurgia de cisto pilonidal pelo SUS? Aí eu não sei te responder, viu? Sinceramente, eu estaria sendo profundamente antiético se eu falasse sim ou não. Né? Eu tenho que respeitar os colegas que estão lá dentro. Né? Então, haver um lado ético. Adriano Souza, muito obrigado. Eu tenho 53 anos, muito obrigado. Sou de Belém do Pará. Eita, nós, hein, Adriano? Eu sou paraense também, viu, Adriano? Paraense de Belém mesmo. Tá da igreja de Nazaré, ali, Conselheiro Furtado. Tá bom? De paraense para paraense, viu, Adriano? Então deve ser gente boa. Paraense deve ser gente boa, com certeza. Hélio Guingo, é isso? Boa noite, doutor Paulo. Coccidínia e fissura crônica podem estar relacionados? Não. São doenças diferentes. Uma é pelo trauma. Quer saber se você tem o dor no cóccix? Faz uma radiografia em pé e sentado, para ver se ele tem torção, não tem. É outra abordagem, outro tipo de tratamento. Você pode até resolver por via transretal, do cóccix. E a fissura crônica é desse tratamento cirúrgico. Limpar a fissura e baixar a pressão do músculo anal. Eu estou com um caroço, possa ser que seja hemorroide externa ou trombose. Caroço, bolinha dura no ânus, tem que ver. Né? Pode ser várias coisas, dentre elas a trombose hemorroidária. A trombose hemorroidária é uma bolinha dura que aparece do nada. Do nada, você está fazendo higiene, limpeza ali, no chuveiro, pá, toca com uma bolinha. Em geral, é a trombose hemorroidária. A trombose hemorroidária, nos 5 primeiros dias, ela dá um edema, você tem dor. Goldger mostrou um gráfico assim. Depois de 5 dias, o edema regride, a dor regride, e você tem que
ter paciência e usar pomadas que acelerem a absorção do coágulo. Pomadas que acelerem a absorção do trombo. Pomadas que acelerem a absorção do trombo. E banho de assento com água morna. Na fase aguda, do for insuportável, eu vaporizo com laser. Na clínica mesmo. Cisia local, aspiro o coágulo e acabou. Está curado. Quando a pessoa tem cisto piramidal, faz mal depilar as nádegas com gilete? Ou é melhor deixar? Não, melhor depilar com laser. Tá? Melhor depilar com laser. Tenho esse problema e ainda continua. Para mim, quando saiu, achava que era um furúnculo. Pois é. Examinando o médico de experiência, ele já vê, né? Já vê logo. Doutor Paulo, fístula no retal é de genética? 4 pessoas da minha família já foram diagnosticadas e fizeram cirurgia. Não. Fístula perianal não é genético, não. Genético não tem um gene, o câncer. O câncer é genético. Já tem marcadores, né? Mapeamento genético, aí sim um câncer. Mas fístula perianal não. Não tem nada a ver, não. Tenho retocolite ulcerativa e fístula perianal. Meu caso é complexo, sim. É complexo. E o melhor momento, é difícil para o médico definir o melhor momento para operar no paciente com retocolite ulcerativa. Mas quando a doença estiver em remissão quase completa, é o melhor momento para você operar fístula perianal. Então tem que ter paciência, resiliência para esperar esse momento. Marcos Nível de Melo disse oi. Vale a pena fazer cirurgia de cisto perianal no SUS? Adriano, paraense. Marcos, Fernando, tem esse problema e ainda continua para mim. Quando você está no furúnculo, passou, né? O Adriano, já morei na Conselheiro Furtado, próximo da igreja dos Caputinos. Vem pro Pará. Estamos precisando de um profissional assim. Eu tenho muitos amigos lá, participo de palestra, mas atualmente em São Paulo agora, né? Obrigado, paraense. Conselheiro Furtado, dei muita pipa lá, viu, paraense? Ainda tem aquela vala da 14 de março ali? Ainda tem aquela vala? Me fala. Existe algum tratamento para cisto piramidal que evite a cirurgia? Aí eu falei da forma tratamento clínico e a cirurgia, que foi o motivo, o tema dessa live, né? Se o piramidal for pequeno e você não traumatizar a região, é quase impossível, com uma região de trauma, né? O cóccix é de trauma, a região sacral, então você pode manter o cisto piramidal. Agora você vai traumatizar, ele pode crescer aí, tem que retirar pela cirurgia. Qual pomada devo usar para essa trombose? Aí eu não falo o nome de pomada em live, né, meu amigo? Não falo não, porque eu não tenho diagnóstico, eu não vou passar pomada, né? Só se eu tivesse o diagnóstico, com certeza. Tem risco de progredir para um câncer de próstata? Não, nada a ver, esquece, nada a ver uma coisa com a outra. Existe uma faixa de Deneuve-Velier, que separa o sistema urológico para cima e o sistema proctológico para baixo. Ano retal para baixo. Então, esquece, nada a ver uma coisa com a outra. São fisiopatologias diferentes para a doença urológica e para a doença proctológica. Tá bom? Então, gostaram da live? Bacana. Eu espero ter colaborado com a saúde de vocês. Entrando mais gente aqui, o Erivaldo. Os 2 melhores proctologistas são do Pará. Dr. Paulo Branco e Dr. Valdir. Obrigado. Obrigado, Erivaldo. É bom ter amigos paraenses, né? Doutor, boa noite. Verruga HPV, o que fazer? Hoje em dia, você tem que tratar as verrugas. Eu tenho clínicas LGBT em São Paulo há 29 anos. Então, trato paciente LGBT direto, há 29 anos. Eu fazia palco com a Rogéria, para você ter ideia. Mas o tratamento hoje eu faço das verrugas e da carga viral. Não adianta você só tratar a verruga sem saber como está a carga viral, né? Então, as verrugas eu vaporizo com laser. E a carga viral, eu faço um exame da hora, um exame que detecta a carga viral, embaixo da pele, chamada camada basal, e aí eu trato, se for muito grande eu trato. Com pomada específica que estimula a produção de anticorpos, migrem anticorpos para essa região e matem os vírus. Diminuindo a carga viral, a tua chance de voltar a ter verruga e o câncer de ânus é muito menor. São muito menores, tá bom? Então eu faço tudo com laser, até porque o laser, o gay tem uma visão orgânica e sexual da região anal. Então o laser mantém as duas, a orgânica, e agride muito pouco o canal anal. Então, ele pode retornar a ter a incursão anal. Tá bom? Se a cirurgia do cisto piramidal foi feita aberta e cair pelo dentro, sim. Por isso que eu faço a depilação antes da cirurgia, numa área de segurança total. Então, você vai operar o paciente com o inimigo na trincheira, que o inimigo é o pelo. Então, não adianta nada, né? Não adianta absolutamente nada.
Doutor, fui no médico, fez toque, disse que tenho fissura. Era muito ressecada. Toda vez foi no banheiro, sinto ardência depois de evacuar. Não sangra. Fissura anal pode dar ardência. Agora, você pode ter a fissura anal acompanhada de uma inflamação do ânus, que é a proctite. A fissura anal dá dor, e a proctite, que é a inflamação do ânus, dá ardência. Então, mas a fissura também pode dar ardência. Então, é bom você rever com o médico, para ver se você mudou. É o que eu falei ainda agora, você botou uma simbiose com a doença. Você descobre que, evacuando fezes macias, a fissura anal não dói. Então, você muda o estilo de vida, passa a comer fibra, cocô macio, não dá aquela estilingada na fissura, só que a doença continua evoluindo. Ela pode evoluir para abscesso perianal tipo furúnculo e fístula perianal. É quando a fissura anal evolui para abscesso e fístula perianal. O doutor atende em São Paulo também, eu só atendo em São Paulo, o telefone está aí com a Mônica, 011 986663281. Tenho clínicas e hospital próprio em São Paulo, equipado com laser de última geração. Obrigado, doutor, Deus abençoe também você, Júnior. Um abraço e que Deus sempre abençoe muito você também, com certeza, fica na paz, tá bem? Fernando, nosso atendimento é só em São Paulo, é isso aí, a Mônica te respondeu, tá bom? Então, espera aí, amanhã tem uma live, 18 horas, se eu não me engano é consulta online ou presencial, olha aí, né? Bater um papo sobre essas discussões, né, do mundo moderno que adentraram nas nossas vidas aí. Doutor, hemorroida inflamada dá prurido anal? Pode. Mas o prurido anal usualmente vem da pele. Então, hemorroidas grandes, um muco drena na pele perianal, irrita, que se dá a coceira, a dermatite perianal. Doutor, o medo é que a fissura crônica não dói quase nada. Os relatos pós-cirurgias assustam, meu amigo. Tem cirurgiões e cirurgiões, tem relatos e relatos, né? Eu só relato aquilo que eu faço, eu só relato aquilo que eu vivo com o paciente. A fissura anal, a cirurgia é espetacular, essa é a minha opinião. Tanto é que a literatura médica fala que é 98% de bom resultado. Parabéns, excelente live, obrigado, Hélio. Fala com muito conhecimento e experiência. Obrigado, Hélio. Obrigado, Hélio. Vou fazer uma colonoscopia nesse final de semana e marcar uma consulta para informação de cirurgia de fissura. É isso, velho? Fica tranquilo, viu? Fica tranquilo. Colonoscopia, às vezes o médico pede, o paciente nem tem idade de câncer, né? Nem tem idade desnecessária. O paciente geral é jovem, não está na idade de câncer, não tem história de câncer na família, nada, né? Pede colonoscopia para ganhar tempo. Então o paciente continua. E a colonoscopia, para quem tem fissura, é um sofrimento, que o preparo judia demais a fissura. Então, às vezes, é uma perda de tempo, viu? Eu fico meio com isso. É possível que seja usada anestesia Propofol para a cirurgia de cisto pilonidal? É possível, mas aí seria um anestesista mais abalizado a te responder sobre o Propofol. Mas pode-se usar. Júnior César, doutor, quanto mais ou menos eu sei que é só o senhor examinando a verdade, o senhor é extremamente profissional. Eu sou seu fã, obrigado aí. Venha conhecer aqui, é isso aí, Júnior. É a galera de Pernambuco, tio. Muito futebol na praia aí, hein? Muito futebol na praia. Cícero, boa noite, doutor, tudo bem? Doutor, como é essa cirurgia de fístula? Fistulectomia, como é esse procedimento? Procedimento em uma fístula curta. Olha, vai no meu canal de vídeo, Cícero, que eu estou lá operando, eu mostro como eu faço a cirurgia de laser com fístula perianal. Mas eu desenvolvi um guia, esse guia identifica a fístula e eu tiro com laser. Pronto. Eu falo sempre que esse guia, ele destruiu essa cirurgia. Hoje eu faço com uma facilidade tremenda a cirurgia da fístula. É meia hora de cirurgia. Anestesia local e sedação leve, de geral. Faz 23 anos que eu faço hack, nem tipo de bloqueio peridural, nem geral, esquece. A associação desse guia com o laser é meia hora de cirurgia e pronto, está resolvido. E é bem assim mesmo, viu? É bem assim mesmo, viu, Cícero? A parada é essa mesmo, só fala aquilo que eu faço. Muito obrigado, Mônica, anotei. Botar band-aid em cisto pilonidal, vazando, faz mal. Não, cisto pilonidal tem que ser operado, meu amigo.
Você coloca o band-aid, você tapa, fecha a porta, a bactéria está lá dentro do cisto, ela que já está gostando do meio, fala, bem, ele fechou a porta, você favorece a migração de bactérias anaeróbias, que são altamente agressivas, dão faceite necrotizante. Você está ajudando a bactéria, você não está se ajudando. Drenar é uma defesa do organismo. Então você vai lá, fecha a porta, você favorece quem? Ao hipercrescimento bacteriano. A bactéria olha e fala, obrigado, irmão, e fora. Obrigado, graças a Deus, ela fechou a porta. A bactéria anaeróbica cresce e aí o prejuízo é muito grande. Tá bom? Está perto da nádega. Grava uma coisa, onde tem gordura, na nádega tem o quê? Gordura. Onde tem gordura tem pouco vaso. Se tem pouco vaso, tem pouco anticorpo e oxigênio. Você vai e fecha a porta, a bactéria fala bem. Obrigado aí, amigão. Valeu, hein? Valeu, tá ótimo aqui. Eu vou te agredir mais ainda. Cresce para tua... Opa! Desculpa, me empolguei. Cresce mais ainda para tua nádega. Entendeu? Então, para com isso. Tem que tirar a casa da bactéria, destruir essa bactéria, para te devolver a qualidade de vida que você merece. Sônia Jafar. Doutor, qual o perigo de sangramento anal há 30 dias quando vou ao banheiro? Demanda fazer, tenho hemorroida interna e externa, estou a tomar veneno 3 vezes ao dia. Sônia, você tem uma grande circulação, você trabalha te mantendo viva 5 litros por minuto. É um sistema fechado a grande circulação. Sai pelo coração esquerdo, nutre o organismo e volta pelo coração direito, tá certo? Você não pode ter uma torneira aberta nesse circuito. Torneira aberta nesse circuito, você pode ter consequências gravíssimas, com risco até de vida. Não é? Não pode. Você tem que fechar essa torneira. Então, se for hemorroide, opera. Não é o que eu falei? Sangramento é indicação de cirurgia de hemorroide. Eu falei lá, dá uma voltadinha lá nos meus canais de vídeo, você vai ver isso. Cientificamente, sangramento, por isso que o sangramento é indicação cirúrgica, para fechar essa torneira. Infarto, agudo do miocárdio, né? Coronária com baixo débito, então não pode. É fechada a grande circulação. Você está com uma torneira aberta. Então vai lá e resolve logo. Para com o negócio de remédio, não está resolvendo. Você está perdendo sangue. Vai lá e resolve para ficar curada. Tem a tua vida que você merece, né? O Júnior, as praias são maravilhosas, doutor. O clima é bom, sinta-se em casa. Quando quiser vir, faço questão de que fique em minha casa. Obrigado, Júnior. Valeu, irmão. Obrigado mesmo. Do coração, viu? Merielle Cross. Doutor Paulo, o melhor profissional que conheci em 2022. Em junho deste ano, estarei em seu consultório, doutor, para marcar minha segunda cirurgia, pois a minha primeira cirurgia foi com outro profissional. Obrigado, estou te esperando, com certeza, será bem tratada. Vamos resolver, viu, Maria? Agenda com a Mônica. O telefone dela está logo aí para você ver. Sara, posso ficar com problema de coluna por conta da anestesia? Olha, essa resposta é o anestesista que tem que te dar, né? Mas muito raro, viu? Muito raro. Muito. Eu não sou anestesista, mas trabalho com anestesista e nunca tive caso de nada disso. Nada. Tá? Nunca. Complicação assim, esquece. Fica tranquila. Tá? Fissura crônica pode acompanhar um pouco de sangue presente nas fezes? Pode. A fissura anal crônica, ela sangra e dói menos, porque é um tapete já de fibrose. Na fissura aguda, os nervos estão assim expostos. Depois vem um tapete branco, fibrosado, duro e cicatriza. Então não tem fibra nervosa exposta. Então ela dói menos que a fissura anal aguda e pode sangrar também. Tá bom? Senhor, atende Sul América? Não, eu só trabalho com pacientes particulares, viu, Fernando? Só pacientes particulares. O convênio não vale a pena para o médico. O convênio paga horroroso o médico, glosa. Eu trabalhei uma fase da minha vida, mas trabalhar com convênio é muito complexo, viu? Muito complexo. O convênio destruiu o médico. Tá bom? Então, obrigado. E amanhã encontro vocês, 18 horas, galera entrando aí. Muito bacana a participação de vocês. Entra lá no canal de vídeos meu, @proctologista Dr. Paulo Branco, o maior canal de vídeo do mundo das doenças anais, 4.300 vídeos. Dá um like para o engajamento do canal, sininho de atualização para receber postagens diárias. Se inscreve no canal
e compartilha o canal. Muita gente precisa ter informação nessa área, uma área tão, né, deficiente de conhecimentos. Para você gay, agora você tem um único canal no mundo e um curso também, hein? O manual, o canal é o único no mundo que faz das doenças anais abertamente. @proctologista para o gay. E o curso é super bacana. Olha, eu fico muito esse curso, eu fiz tintim por tintim, detalhado, videomaker de nível que é o Diego, ficou muito bacana. No Hotmart, você vai lá e coloca manualgay.com.br, adquira o teu, hein? Vale a pena esse curso para a galera LGBT. Para quem está começando, então, fantástico. E para quem já estão tem a região normal, a região erógena, bacana para o teu conhecimento, né? Fazer de forma saudável. Fazer de forma saudável. Boa noite, doutor. Acho que o valor do exame de colonoscopia tinha que ser mais acessível. Eu também acho, né? Tudo que envolve tecnologia encarece a medicina. Entra no meu site Atlas. Eu falo que eu sou o principal fã do meu canal. Porque eu quero ler conteúdo escrito, erudição. Tem. Mais 300 artigos escritos. Eu quero ver fotos. Esses artigos são ilustrados com fotos muito bem editadas. Eu quero ver vídeo. Meu site tem. Quer ver foto, conteúdo escrito e vídeo? Fica só no meu site. Pronto. www.topaulobranco.com.br. Tá bom? E para agendamento de consultas online ou presenciais, fala com a Mônica no 011 98666 3281. Queria agradecer a participação da minha equipe, está todo mundo aqui. O Thomas trabalhando na internet, a Andréia vendo algumas coisas de marketing de canal, a Mônica na parte administrativa, de agendamento, consulta, está todo mundo aqui. Todo mundo fez tudo isso para que essa live contribuísse com a tua saúde. Tá bom? Temos clínicas, eu estou próprio em São Paulo e eu tenho a maior experiência no Brasil e no mundo nas cirurgias convencionais e com laser para as doenças anais, só com anestesia local, com ou sem sedação leve. Tá bom? Por mim ficaria até 10 da noite aqui falando, mas te encontro amanhã às 18 horas. Forte abraço.